Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Harmonizando-se com Wesley Newton. E nesse vídeo eu vou falar com você sobre mudança de nome, tá bom? Com alegria, vamos lá, uhul! Vamos lá então, vamos criar harmonia. Nesse vídeo a gente vai falar sobre mudança de nome, tá? Eu tive o prazer essa semana, na verdade foi sábado, né? Eu tive o prazer de atender uma pessoa que eu gosto muito, que eu já tinha atendido antes com hipnose, né? Porque eu fazia hipnose quântica só. E ela veio pra gente fazer uma análise do ponto de vista numerológico, um cálculo numerológico, né? Não era carta numerológica cósmica, né? Como muitos aqui já conhecem. Lembrando, então vou explicar o que é a diferença da carta numerológica cósmica. A carta é quando eu faço um cálculo, eu escrevo o cálculo para a pessoa, mostrando para ela o que os números dentro do campo energético dela representam. Tá? No que eu fiz para ela foi diferente. Foi um cálculo para mudança de nome. Tá? Vamos lá, gente, a história da mudança de nome. Se você está acompanhando essa série de vídeos, você vai saber que eu falei um pouco sobre a Kabbalah. Nós temos no nosso inconsciente coletivo brasileiro, né, uma influência da Kabbalah, que a gente saiba ou não, tá sendo inconsciente muitas vezes não sabe, né? E na Kabbalah existe muita ideia dos anjos maus que observam a gente e cobram da gente quando a gente tem um histórico de coisas, de energias desarmônicas no nosso campo energético, né? E aí, dentro das estratégias da gente fugir dos anjos maus, tem mudar de endereço, né? Mudar, porque a jurisdição dele é restrita geograficamente, né? Mudar de nome, porque a nossa assinatura vibracional energética muda, porque o nosso nome muda e o nosso nome representa quem nós somos aqui, né? Ou mudar de comportamento, né? Aí a gente para de fazer desarmonia e aí ele não vai ter o que cobrar da gente porque a gente já se harmonizou, né? Então tudo bem. Que é a melhor estratégia, né, gente? Nesse ponto aqui. Mas existem também outras estratégias, porque quando a gente muda de nome, na verdade mudar de atitudes não é só a melhor estratégia, é a estratégia, tá? Agora, nós podemos juntar isso com mudar de endereço também, às vezes, e dependendo de onde você mora, né? E mudar de nome, tá? Mudar de nome pode ser uma estratégia válida, tá? Se você quer saber se mudar de nome é uma estratégia válida para você, faça como essa pessoa que eu atendi, né? Venha fazer uma consulta de mesa cósmica comigo, tá? Então vamos lá. A estratégia de mudança de nome tem duas etapas. A primeira etapa é avaliar se a mudança de nome é ou não é benéfica, tá? A segunda etapa é o que fazer com isso, tá? Então vamos lá. Vamos dizer que você fez uma análise de mudança de nome e a mudança de nome se demonstrou benéfica para você. Você mexeu do ponto de vista analógico, né, no seu nome. Você pegou uma... Aí depende, você pode tirar seu nome, você pode mudar de nome ou você pode acrescentar coisas ao nome, tá? Por exemplo, o Silvio Santos. O nome do Silvio Santos é Cenoura Abravanel, né? É um nome judeu, né? Ele é judeu. E o Cenoura Abravanel não é um nome muito popular, né? Para um grande comunicador de massas como ele queria ser. Então, do ponto de vista do que ele queria ser, ele colocou Silvio Santos. Mudou de nome, criou um nome artístico, um nome comercial, como se fosse um nome fantasia, né, de uma empresa. Então ele criou o personagem Silvio Santos. O Renato Aragão tem o Didi, né? Então é uma forma de você mudar o nome, mudar a forma como você é conhecido, né? E aí essa forma como você é conhecido faz tanto parte de você que às vezes você pode até adicionar isso no nome, como o caso do nosso presidente. O nome dele era Luiz Inácio da Silva, né? E aí todo mundo chamava de Lula e virou Luiz Inácio Lula da Silva, né? Ele acrescentou esse nome, né? Então, isso tem a ver com o quê? Pelo fato de você já ser conhecido com o nome ou não, tá? Quando você acrescenta um nome, você tem que pensar o seguinte: todo nome tem um significado. Todo nome tem uma lógica por trás. Por que aquele nome é aquele nome? O que quer dizer aquele nome? Né? Por que o seu nome é o seu nome? O que significa o seu nome? Por que antes de você nascer, você escolheu esse nome? Porque dentro da numerologia cósmica, nós entendemos que nós escolhemos
também o nosso nome. Claro, nem todas as vezes os pais conseguem captar direitinho o nome que a gente quer ter, né? Mas tudo bem, na maioria das vezes funciona no Brasil. Então por que seu nome é seu nome, né? Por exemplo, o meu nome, Wesley Newton, ele não tem inicialmente 2 L's e 2 T's, né? Mas quando eu duplico a consoante 2 L's e 2 T's, por exemplo, o L tem o valor de 3. Quando eu duplico a consoante do Wesley, eu não vou mudar o som. Mas a escrita, quando eu coloco 2 arquétipos juntos, eu tenho um 33. Né? E quando eu mexo no nível do som consonantal, né, da consoante, eu estou mexendo na força que meu corpo tem. Então eu aumento a força do corpo. Quando eu aumento a força do corpo, o corpo dá conta de tocar os projetos da alma. A alma é representada pelos sons vocálicos. Ai, au, né? Ai, au. Tanto que os grandes mantras, especialmente do árabe, quando você está no nível de alma, você, né? Usando sons vocálicos. Do conjunto dos sons vocálicos com sons consonantais, a gente tem, né? O nome, né? Porque não tem nome só com vogal. E nem nome só com consoante, né? E a nossa língua funciona melhor com sílabas, né? Existem línguas, por exemplo, japonês, que são só silábicas. Gente, nós precisamos entender que toda escrita ela foi produzida inicialmente para representar o som, tá? Porque as pessoas, o início não tinha escrita, era só som, era só língua falada, tá? A escrita foi feita para representar o som, tá? Então, quando isso vai evoluindo, mudando de lugar, porque antigamente as distâncias separavam as culturas, né? E as pessoas levavam sua língua e adaptavam com a fonética do lugar, enfim. A gente não vai falar disso do ponto de vista histórico, não. Estou querendo dizer o seguinte, que o verbo, o som, a voz, tem um efeito gigantesco do mundo físico, porque tem vibração mesmo. A gente vinha falando agora, depois eu vou voltar a falar mais sobre o que suas músicas favoritas dizem sobre você. Você está cantando, você está verbalizando, você está botando som, frequência, vibração, emoção, energia. Né? Lembra do Chaves? Kiko. Frederico. Né? Me chamou de Frederico. Que quando ela chamava o Kiko, reclamava que quando a dona Florinda chamava ele de Frederica, porque ela estava brigando com ele. Então o jeito de falar tem emoção, né? Então, o nosso nome, o jeito de falar nosso nome, o jeito que a gente fala o nosso nome, o jeito que a gente sente o nosso nome, diz sobre nós mesmos. Tá? Começa por aí. O nosso nome são arquétipos. Tá? Então, nosso nome tem 2 lados. Isso é muito importante. Isso aqui, gente, separa totalmente a numerologia cósmica da numerologia tradicional, ou mesmo da pitagórica. Lembrando, presta bem atenção, é que eu tenho uma encarnação, chamada de encarnação da linguagem oriental ou espírita, mas eu tive vida nas pirâmides, né, no Egito Antigo, em que nas pirâmides ensinava sobre isso. Então eu me lembro, hoje o ser que aqui está falando tem lembrança da época em que eu morei no Egito, né? Não foi uma das melhores lembranças no final da vida não, tá, gente? Vou ser bem sincero com você, né? Não foi uma morte muito bonita, mas tudo bem, né? O aprendizado veio e eu estou trazendo ele para cá. Então, o que acontece? No Egito, a gente tinha uma escrita pictográfica. Então, nós tínhamos um símbolo que representava uma vibração. Quando Pitágoras foi adaptar isso, do alfabeto grego, gente, alfabeta, né? Então são letras que formam palavras com aquelas letras, né? Uma letra representa o som, uma letra, então a alfa representa A, né? Beta representa o B, né? B, né? E aí quando os romanos beberam dos gregos, né? Então o alfabeto romano tem interferência do alfabeto grego, tanto que a gente chama de alfabeto, né? Alfa, beta, primeiras letras do alfabeto grego. E foi adaptado de acordo com a linguística, a fonética do povo, porque o Império Romano tinha uma estrutura geográfica muito grande. E aí o que acontece? Temos então um jeito de falar.
Quando o Pitágoras atribuiu, ele foi muito simples. Primeira letra A, segunda letra B, terceira letra alfa, beta, e aí vai indo. Então, o número 1, 2, 3, e foi atribuindo valores. Então, contar letrinhas é o primeiro lado da numerologia pitagórica. Tá? E aqui eu estou falando da pitagórica, existem outros níveis de numerologia, tá? Que eu não vou me referir aqui porque a pitagórica se parece mais com a gente e é que é utilizada amplamente no inconsciente coletivo do mundo. Tá? E eu estou trabalhando dentro do inconsciente coletivo, então eu vou pegar aquilo que é mais relevante para a gente. Contar letrinhas é um ponto interessante. Né? E não é ruim, tá, gente? Contar letrinhas impacta em uns 60% do nosso campo energético. Mas, o que significa o nosso nome pode impactar ainda muito mais ou menos, depende do que significa o nosso nome. Tá? Por exemplo, vamos pegar um nome muito comum no Brasil, Silva. Por que é Silva? Porque vem do latim selva, por exemplo. Então aquela pessoa podia morar numa área mais afastada que tinha muitas árvores e parecia selva. Qual é a energia da selva dentro do campo energético da pessoa? Então varia, por isso tem que calcular. Numa sessão de mesa, eu não posso dizer isso para todo mundo. Então, o quanto o arquétipo, que significa o seu nome, está em harmonia dentro do seu campo energético, impacta esse efeito em você. Então, por exemplo, essa pessoa que eu atendi, ela... Então nós estamos olhando duas coisas, estamos olhando o número e o arquétipo. Tá? E lembrando que o número é um arquétipo, tá? Mas vamos primeiro falar do arquétipo. Então, por exemplo, ela vinha de uma história em que uma parte do nome dela vinha de uma ancestralidade dela que estava fugindo da guerra. Gente, fugir da guerra, se você viu o vídeo anterior que eu falava do Egito, fugir da guerra é muito sofrido. O desespero pelo medo de você perder a vida é muito sofrido. Então, é uma coisa muito traumática. O medo é uma energia traumática, uma energia magnética muito forte. E se você sai do seu lugar, que é o lugar que você está ali identificado com ele, e vai para um outro lugar para fugir por desespero, isso fica impregnado no teu campo energético. Isso passa para frente. Então, por exemplo, eu conseguia ver na consulta que a energia dela, naquele ponto, naquele nome, não estava legal. Então, utilizando leis cósmicas, a gente faz uma limpeza, porque é mais rápido. Quer saber como utiliza leis cósmicas, quer saber como harmonizar, não só o seu nome, mas os números do campo energético, harmonizando-se aqui embaixo. Tá? Clica aqui, você vai ver a MAC, que eu chamo de Mentoria Aventura da Consciência, ou Aventura da Harmonia, ou Harmonizando o Ser. Né? Harmonize-se. Então, esse é um dos pontos. Você identificar, medir, gente. Eu não estou falando de adivinhar, não estou falando de prever, eu estou falando de uma medição de quanto aquele número, quanto aquele nome, quanto aquele arquétipo está vibrando harmoniosamente dentro do seu campo energético. Porque aquela vibração harmoniosa ou não impacta bem para te ajudar ou para te prejudicar. Tá? Isso é importante. Então, isso é muito específico. Tá? Se você está com dúvida, marca aqui uma sessão com a gente. Aqui na descrição do vídeo também tem o zap para você marcar uma sessão, tá? Um atendimento. Sessão, atendimento, consulta, tudo que você achar melhor. Tá? Agora vamos lá, vou falar sobre números. Os números. Eu tenho uma característica pessoal que eu gosto muito. Quando eu peguei esse trabalho para fazer antes de vir e comecei a me lembrar dele, eu falei assim, caramba, como é que eu dou uma limpada boa de uma vez só, com menos trabalho. Falei, pega pelos números. Pega pelos números? Porque então eu já ensinava números, ensinava a parte de numerologia. Não era com esse nome, tá, gente? Numerologia é um nome recente, porque é o próprio conceito grego aí. Mas eu ensinava como os números interferem na nossa vida. Não eram números, eram quantidades, né? Então a quantidade do 1, a quantidade do 2, as essências. É um arquétipo, gente, os números são arquétipos cósmicos. Antes da gente entender como número para contar 2 mais 2, 4, né? 1 significa ação, 2 significa conexão, 3 significa expressão, 4 significa estabilidade. E aí vai indo. São arquétipos. Como cada um desses arquétipos interfere no nosso campo. Por quê? Agora chegamos num outro nível. A energia dos arquétipos numéricos. Tá? Na energia dos arquétipos numéricos, por exemplo, nessa pessoa, ela já tinha muito a energia do arquétipo do 1. Gente, é isso aqui. Uma estabilidade é mais ou menos aqui. Gente, os números tem aí de 1 a 9, são 9 números. Então, uma quantidade que tem a ver assim, com em torno de 4 números
você tem assim uma quantidade mais ou menos harmônica no nome médio de uma pessoa, tá? Quando a quantidade vai subindo de 5, 6, quanto maior a quantidade, ou seja, quanto maior o excesso daquele número no nome da pessoa, mais esse excesso gera uma desarmonia. Então, o excesso da ação no 1 faz com que a pessoa vibre na energia de ter que dar conta de tudo. Fazendo barulho? Então, esse excesso de 1 cria na pessoa um peso. Gente, isso é real. Não estou aqui falando bobagem para você, não. Sou muito responsável com o que eu estou dizendo. O estudo arquetípico dentro do nosso campo energético, quer se você pegue o lado pitagórico ou platônico mais antigo da Grécia, quer você pegue de Jung agora, que é uma evolução. O conhecimento vai evoluindo. Isso aqui também é uma evolução. Isso é muito sério. O estudo dos arquétipos no seu campo energético mostra quem você é. A gente não sabe quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha. A gente é assim por causa do arquétipo que tem dentro da gente, ou a gente tem o arquétipo dentro da gente faz a gente assim? Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, nananã, mas tem muito medo é de gavião. Por que que o pintinho amarelinho tem medo do gavião? Eu vou fazer outro vídeo depois falando sobre isso. Acabou de sair do ovo. Viu a sombra do avião lá em cima e sai correndo. Porque está no inconsciente coletivo da espécie dos patos que o gavião é ameaça. Está no inconsciente coletivo cósmico que o 1 representação. Está no inconsciente coletivo cósmico que o 2 significa parceria, cooperação. Está no inconsciente coletivo cósmico que o 3 significa expressão. Tanto que Jesus, a gente interpreta ele no 33. Por quê? Porque a expressão, a exponenciação da expressão, porque é a cura pelo conhecimento, pelo o grande mestre, né? Então, quando você tem muitos arquétipos, muitos de um arquétipo só dentro da sua energia, você pesa para o lado só. Só que, além do excesso de um arquétipo, ou da ausência, né, de um arquétipo, porque a gente pode estar desarmônico pelo excesso ou desarmônico pela ausência, a gente pode estar com aquele arquétipo vibrando torto, vibrando desarmônico. E aí foi muito interessante que na história dela, ela falava que ela veio da história que uma ancestral dela cuidou muito bem da família, mas dava conta de tudo. Então a ação não precisa ser ação excessiva, porque senão gera exaustão, gera um cansaço. Então, um arquétipo pode estar desarmônico pela própria desarmonia do conjunto da obra. Você está entendendo? Então, é o que o Jung chama de sombra. E aquele arquétipo, gente, a essência do universo é harmonia. Nós éramos harmonia, descemos, nos desarmonizamos e estamos voltando a nos harmonizar para a gente voltar para a harmonia. O processo de retorno à fonte passa pela harmonização. Então, é absolutamente necessário se harmonizar para a gente voltar ao estágio de reintegração cósmica, de retorno à fonte. E os arquétipos podem estar em desarmonia dentro do nosso campo energético. Como é que eu harmonizo arquétipo por arquétipo? De um jeito simples. Não falei que é fácil não, hein? Falei que é simples. Porque vou pegar a linguagem aqui de Jung. Eu sei que tem gente que tem medo de falar de sombra. Não precisa ter medo não, gente.
O medo é a primeira coisa que faz você continuar desarmônica, ou desarmônico. Vamos imaginar aqui o consciente. Vamos imaginar aqui o inconsciente. Tô fazendo a metáfora, tá? Consciente, inconsciente. Aqui. Se você tem medo da sombra, você nunca olha pra sombra. Você vai ficar desarmônico sempre. Se você tem medo da desarmonia, você nunca olha pra desarmonia. Você vai ficar desarmônico sempre, é óbvio. Só falei de palavras de jeito diferente. Sombra e desarmonia. Desarmonia é sombra. Para você olhar para um aspecto seu que não tá legal, você precisa olhar. Então o processo de olhar é um processo de iluminar, porque você está trazendo luz, que é a luz da consciência, que é você saber com saber, e olhar para aquilo. Se você não olha, você não cresce. Você precisa escolher. Gente, eu estou falando sobre escolher o tempo todo. Você precisa escolher olhar. Você precisa escolher olhar para os aspectos que não estão legais em você. Você tem coragem de fazer isso? Você tem você faz essa parceria com você mesmo de se comunicar com você mesmo, de você se estabilizar, de você se poder olhar para dentro de você e se descobrir, de você cuidar de você, que é um cuidado, de você estudar você mesmo e saber o que está acontecendo com você, para que você possa planejar e estabelecer uma estratégia de você criar o bem-estar que você tanto quer. E assim você vai saber contribuir de verdade com quem está próximo de você e com o mundo. É esse o trabalho aqui. E o meu trabalho aqui é te ajudar a fazer isso, porque é muita informação. Você acha informação o tempo todo. Se você quiser, entra na internet e pesquisa e você acha. Mas como fazer isso de uma forma lógica, simples e divertida? Com alegria. Uhul! Com alegria, ó. Com alegria. Com o sistema arquetípico Conexão Cósmica. É um método, um sistema canalizado por mim, Wesley Newton, para, do ponto de vista arquetípico, permitir que, criando harmonia no seu campo energético, você se conecte com algo maior, com a sua essência, com quem você realmente é, com sua família cósmica, com o Criador. Com quem que você quer se conectar de verdade para sentir paz, sentir harmonia? É isso. Todo o meu trabalho sempre foi sobre isso e sempre vai ser sobre isso, e é o que eu estou falando agora. Eu falo de vários jeitos diferentes. A diferença é que agora, depois de anos, gente, anos, tá? Eu comecei em 2012, desse processo interno. E esse sistema está sendo entregue para vocês agora em 2024. E como é que a gente faz? Depois eu vou fazer um vídeo bonitinho explicando para você. Mas como é que a gente faz? A gente pega, a gente estuda o campo energético aberto, tá, gente? Eu pego o campo energético e separo. O que tem no campo energético? Primeira coisa, um texto, o número. Ok. O número tem só 9 arquétipos. Tá fácil. Vou tratar, gente. Eu tô tratando. Isso é um tratamento. Mas é um tratamento passo a passo. Então, primeiro a gente vai saber qual lei cósmica. O que é uma lei cósmica? O que eu faço com essa lei cósmica? Como é que a gente faz junto? Assim, assim, assado. Por que funciona? E aí, vai limpando. Limpando é um jeito de falar, tá, gente? Mas a gente vai harmonizando. Existe uma técnica, o método APF para isso, tá? O IRTT, tá? E com o APF e o IRTT, a gente vai harmonizando arquétipo por arquétipo dentro do nosso campo energético. À medida que a gente vai harmonizando arquétipo por arquétipo, de uma forma infalível, porque a gente utiliza leis cósmicas, gente, se eu pular eu sento. Aqui, ó. É uma lei cósmica. Uma massa atrai outra massa. Então, quando eu uso leis cósmicas, é infalível. Então, e aí, o que acontece? Presta atenção que isso aqui é muito importante. Eu vou falar até baixinho aqui para você prestar atenção. Estou falando baixinho para você prestar atenção. Os números nos representam. Existe um número, você vai ver no módulo 4.
que representa a sua relação com o tempo. Se esse número está em harmonia, sua relação com o tempo está em harmonia. Seu tempo rende. Você faz mais coisa no dia. Você tem tempo para fazer as coisas que você gosta. Outro número representa a sua relação com a alma. Se a sua relação está com a alma, você é você. Sua relação está harmônica com a alma. A alma, né? Ó, inconsciente coletivo. Falando. Relação com o corpo. Com os corpos, né? São vários corpos. Mas a gente começa falando do corpo. Cuidar do corpo. Relação com a mente. As mentes, né? Consciente e inconsciente. E um número que representa a harmonia como um todo do seu campo. Então, se o número que representa a harmonia está desarmônico, pelo amor de Deus, como é que você está? É um passo a passo meticulosamente planejado para que você crie na sua vida, crie, construa, experimente, se aventure, se encoraje, se desafie a vencer, a se conectar, a se comunicar, a se estabilizar, a explorar, a conhecer, a cuidar, a criar, a saber, a compartilhar você mesmo. E você pode se surpreender muito nesse trabalho. Por quê? Porque os números são a base do seu campo energético. Porque todo arquétipo é representado por frequência e vibração em número. Então, eu estou dando um comando aqui, quando eu estou trabalhando a limpeza dos arquétipos numéricos, eu estou limpando praticamente tudo. É de uma vez? Não, gente, claro que não. Senão a gente não dá conta. Não existe, eu estou falando aqui como Wesley Newton, e como o canal do Wesley Newton. Não existe nessa galáxia outro trabalho como esse hoje. Espero que seja muito copiado. Eu espero ser muito copiado, porque quero muita gente falando sobre harmonia, sobre harmonizar, sobre harmonizando o ser. Harmonize-se você também. Vem. Clica aqui. Harmonizando-se. Vem fazer parte do Harmonizando-se, harmonize-se. E ó, prepara. Que você vai se divertir muito, tá bom? Com alegria. Uhul!